Olá, hoje a gente vai analisar um material que fala sobre espiritualismo universalista ou teologia universalista. Temos aqui um trecho de um texto que explora essa corrente. A ideia é entender o que essa fonte específica apresenta, né? Vamos lá. Isso. O texto começa assim definindo o universalismo de um jeito mais filosófico, geral. Fala até de Platão, Aristóteles, rapidinho, mas logo direciona o foco para essa vertente que ele chama de espiritualismo universalista. Certo. Então não é filosofia pura. Como que essa fonte descreve esse espiritualismo universalista? Olha, descreve como uma mistura de espiritualidade com universalismo, mas não religiosa e antimaterialista. O texto coloca isso dentro do que chama de espiritualismo laico, ecumenismo, e diz que ganhou força ali no finalzinho do século XX e começo do XXI. Impulsionado pela globalização, imagino. Exato, a fonte menciona a globalização. E aqui tem um ponto interessante da perspectiva do texto, né? Ele conecta essa corrente com o que descreve como um possível governo mundial do anticristo e a ideia de nova ordem mundial. Citando as escrituras? Nossa, Mas é fundamental lembrar que essa é a interpretação específica do material que a gente está olhando, a visão da fonte. entendi. A leitura é da fonte. E quais seriam, assim, os pilares dessa corrente, segundo esse texto? O que a sustenta? A fonte aponta para ideias tipo karma, dharma, reencarnação. A proposta central não seria seguir uma religião só. Seria mais construir uma síntese pessoal, sabe? Pegando coisas de várias fontes. Religiões, filosofias espiritualistas, até o que chama de ciências transcendentais, arte. Uma mistura grande, então. Sim, defende ecumenismo, pluralismo, holismo, até uma cidadania planetária. Parece bem abrangente. E o que essa corrente rejeitaria, segundo o texto? O texto diz que rejeita sectarismo, sabe? Exclusivismo, fanatismo. Dá muito valor para a liberdade de expressão, para o discernimento de cada um. Basicamente, a fonte diz que essa visão não aceita que alguém tenha um monopólio da verdade. Hum, Nenhum grupo, nenhuma entidade. uhum. Essa coisa da autonomia individual. O texto liga isso a algum pensador específico? Liga sim com o Roberto Roden e o tal do anarquismo cósmico dele. Anarquismo cósmico. É, a ideia de autogoverno do indivíduo, né? Alinhado com uma ética universal, mas sem se prender à doutrina fixa, à instituição. E como a fonte interpreta isso? Bom, a interpretação da fonte é bem crítica. Vê como uma rebelião contra doutrinas estabelecidas, sabe? Um desejo humano de autonomia total. O texto usa até a expressão o homem decaído em sua loucura de querer ser Deus. É uma visão bem forte da fonte. Bem forte mesmo. E a fonte chega a listar, tipo, os princípios básicos dessa visão universalista? Para ficar mais claro, Sim, sim. o texto resume alguns pontos, tipo, religiões seriam criações humanas, nenhuma teria a verdade absoluta, existiriam muitos caminhos para a evolução espiritual, a conduta, o amor importariam mais que o rótulo, Ah, entendi. e que brigas por mestres espirituais não levariam a nada, e toda contribuição válida deveria ser aproveitada. A verdade seria algo a ser construído, não recebido pronto. Certo. Diante disso tudo, qual a crítica principal que o texto faz a essa visão? Onde ele mais bate? A crítica central que a fonte apresenta é que essa visão coloca o ser humano independente de Deus, sabe? O autor da fonte até compara com a tentação lá no Éden, a busca por conhecimento fora do controle divino, segundo a interpretação dele. Entendi. E argumenta que o objetivo dessa corrente seria desqualificar conceitos como pecado, condenação e a redenção só pela fé em Cristo. A fonte até comenta que ideias parecidas podem aparecer em algumas igrejas cristãs hoje em dia, né, contrastando o esforço próprio com a ação pelo Espírito de Cristo. Fica bem clara a lente teológica do autor do texto aqui. Então, resumindo o que essa fonte nos trouxe, ela define e critica esse espiritualismo universalista, enfatiza a busca por síntese pessoal,
por autonomia, mas interpreta isso a partir da perspectiva teológica dela, como algo perigoso, uma centralidade humana exagerada. É isso. Exatamente isso. A análise da fonte passa por essa lente. E fica uma reflexão, né, provocada pelas tensões que o próprio texto mostra. Como conciliar essa busca individual, essa síntese pessoal de crenças, com as verdades e estruturas que as tradições religiosas estabelecidas propõem? É um ponto interessante para se pensar, com certeza. Partindo dessa análise que fizemos hoje,